Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham aqui no canal Maravilhoso Conselheiro, onde fazemos as lições diárias, onde todos os dias comentamos a respeito da lição da nossa revista Cada Geração. Todos os dias nós fazemos um resumo, todos os dias nós comentamos, nós fazemos um apanhado das lições de cada dia da semana. E no dia de hoje, 9 de setembro de 2024, nós vamos estar lendo na carta de Paulo aos Colossenses, Colossenses capítulo 1, do versículo 3 ao versículo de número 23. É uma lição familiar, né? Uma lição meio familiar, porque semana passada, na terça-feira, no dia 3, nós estudamos exatamente aqui no capítulo 1 de Colossenses. Nós estudamos não esses versículos exatamente que vamos ler hoje, mas nós lemos do versículo 9 ao versículo 20, né? E, pelo incrível que pareça, não deu tempo de a gente terminar nesse dia. Então, vamos dar continuidade, né, nesse assunto no dia de hoje, em Colossenses capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 23. É um texto grande, uma lição extensa, que talvez não dê para a gente comentar todos os versículos, mas nós vamos lendo os versículos que formos fazendo ali uma análise, vou fazer ali, né, um resumo e aprender. A lição de hoje tem por título Fundamento para Adoração. Fundamento para Adoração. É o título da nossa lição de hoje. É uma lição muito importante, uma lição muito boa. No domingo, no dia 15 de setembro, nós vamos falar sobre culto a Deus na igreja. Vai ser o título no domingo, dia 15. Culto a Deus na igreja. Um título também muito bom na escola dominical. Por isso, então, durante a semana, as lições vão sempre girando em torno desse assunto da escola dominical, né? E vamos aprender hoje, então, os fundamentos. Vamos aprender hoje o que dá base, né, para que nós, como igreja, como povo de Deus, como servos de Deus, como servir a Deus, como agradar a Deus, como cultuá-lo, reconhecer o sacrifício dele, reconhecer a obra da perfeição dele, de Cristo, na cruz do Calvário e, com certeza, entender que nossa salvação, nossa redenção, nossa remissão, nossa paz dependeu do sangue dele derramado ali na cruz, dependeu da morte de Cristo na cruz. Então, através do sacrifício de Cristo, é que nós hoje podemos nos chegar a Deus, cultuar, adorar, servir, trabalhar para Ele. Hoje podemos, então, louvá-lo, adorá-lo. Hoje podemos fazer alguma coisa, porque Cristo nos abriu essa possibilidade de chegarmos a Deus, nos aproximar de Deus com adoração, com gratidão, louvor, agradecendo Ele, louvando, engrandecendo o nome dEle. Cristo nos proporcionou esse privilégio, porque éramos inimigos da cruz, éramos inimigos, desobedientes, pecadores, mas Cristo, através da sua morte na cruz, através do seu sacrifício, vamos ler essa nossa lição, nos proporcionou paz com Deus, nos proporcionou acesso livre a Deus. E hoje, como igreja, está na nossa lição, Cristo é o cabeça da igreja, e hoje nós podemos, então, prestar ao Senhor serviço cristão, serviço que tem valor para com Deus. Né? Então, vamos lá. Fundamento para a adoração. Quando nós, então, nos dirigimos a Deus em louvor, em adoração, engrandecendo o nome dEle, reconhecendo a grandeza, a divindade dEle, da pessoa de Cristo. Vamos ler isso na nossa lição. Então é assim que nós vamos nos chegar a Deus. É dessa forma. Então, esse privilégio, Cristo nos proporcionou isso através da sua morte na cruz, nos reconciliando com Deus. Hoje nós podemos adorar. E a nossa adoração será aceita. Hoje nós podemos chegar a Deus com sincero coração. E Deus vai nos receber. Ele vai receber nossa adoração, nosso louvor. Ele vai receber tudo que prestarmos ali como culto a Ele. Adoração ao nome dEle. Vamos então, versículo de número 3 da nossa lição. Diz o seguinte: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Gosto de frisar nessa palavra, orando sempre por vós. Porque vemos que Paulo tinha esse hábito constante de orar pela igreja,
orar pelos irmãos. Paulo tinha esse hábito, que é um hábito abençoado, maravilhoso, um hábito espetacular. Orar pelos irmãos, orar pela igreja. Temos que ter esse hábito. E eu pergunto, você tem esse hábito? Você ora pela igreja? Ou você, quando vai orar, que se orar todos os dias, já é um avanço. Já é um avanço na humanidade. Se você tira o seu tempo todos os dias para orar. E quando você tem esse tempo para orar, nossas orações às vezes são egoístas. Só lembramos de nós. Só pedimos coisas do nosso interesse. Só oramos de acordo com nossas necessidades. Pedindo para nós, nosso trabalho, nossa casa, nossa família, nossos filhos, meus planos, e eu vou viajar, vou comprar, vou fazer. E as nossas orações costumam girar em torno de nós. Só lembramos de nós, só oramos por nós e por nossos filhos. E nós, às vezes, esquecemos de orar pelo coletivo, por todos, pela igreja, pelos irmãos, pelo conjunto, pelo grupo de louvor, pelas crianças da igreja. Esquecemos de orar, irmãos, pelos nossos líderes, pela nossa liderança, que está ali sempre botando a cara na linha de frente, na guerra, que está ali às vezes chorando, sofrendo, mas levando a missão que Cristo deu, que Cristo outorgou, com amor, com afinco, e às vezes a gente esquece de orar pelos nossos pastores. Temos que orar pelos nossos líderes, orar pelos nossos presbíteros. Às vezes esquecemos de orar pela causa missionária, esquecemos de orar pela obra missionária. Não pode ser assim. Nós não podemos fazer isso. Não podemos fazer isso. Pensar só em nós nas nossas orações. Temos que orar pela igreja. Temos que orar por todos. Temos que orar pela missão. E isso, quando eu não estou querendo dizer que nós temos que orar também pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelos nossos governantes. Orarmos, inclusive, para a salvação daqueles que são distantes. Então, vemos a nossa lição ali, Paulo mencionando, oramos por vós. Por quê? Essa menção aqui, orando sempre por vós. Porque vemos Paulo se preocupando com os outros. Paulo, então, se preocupando, não só bem-estar, mas pela espiritualidade do todo, do corpo, da igreja. Nós devemos parar de preocupar só conosco, pensar só em nós. E temos que começar a pensar também em orar pelo todo, pela igreja, que às vezes está gemendo, sofrendo, padecendo lutas, tribulações internas. E nós temos que orar pelos nossos irmãos, orar por todos, para que em tudo o reino de Deus não saia em prejuízo, para que nós saiamos como vencedores, possamos superar os problemas, as tribulações que surgem, que aparecem. Deus dá entendimento, sabedoria, vamos ler aí na nossa lição, conhecimento, sabedoria, inteligência espiritual. Deus dá isso, essa capacidade, para que resolvamos os problemas que aparecem na igreja. E às vezes nós não oramos. Então olha aí que problema, olha que falha. Vamos prosseguir, versículo 4. Porquanto ouvimos da vossa fé, duas coisas a falar aqui no versículo 4. Ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. E da caridade, o amor, da caridade que tens para com todos os santos. Então olha só, Paulo falando ali sobre a fé dos irmãos ali em Colosso. Não só a fé, mas da caridade, do amor deles para com os santos. Vamos focar nisso aí. Vamos ler logo ali na frente, uma parte ali, versículo de número 9, não, versículo de número 10, onde vai falar que é agradando em tudo ao Senhor. Vai estar falando isso no versículo 10, lá na frente nós vamos ler isso. Agradando em tudo o Senhor. Vamos ver que a fé é uma das coisas que agrada a Deus. E que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para agradar a Deus, primeira coisa que nós devemos entender é que a fé é primordial para agradar a Deus. Fé que Deus pode fazer. Ele pode tudo. Ele é o Todo-Poderoso. Fé que Deus, segundo sua vontade, seu querer, vamos lembrar da oração de Jesus lá no Getsemane. Pai, se queres, seja feita a tua vontade. Se queres, passa de mim esse cálice. Jesus disse isso. Se queres. Que na oração do Pai Nosso nós aprendemos isso.
Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Seja feita a tua vontade. Então, a vontade de Deus aqui prevalece. E a fé, ela entende a vontade de Deus e se submete à vontade de Deus. Mesmo Deus não dando o que você pede. Mesmo Deus não fazendo conforme você queria que fosse feito. Conforme você queria que fosse do seu jeito. Mesmo não acontecendo do seu jeito, a fé, ela continua firmada em Deus, que Deus, segundo sua vontade, Ele faz aquilo que nós pedimos. Não só aquilo que pedimos, mas que Deus é poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos. Deus pode fazer muito mais do que a gente pede ou pensa. Olha a grandeza de Deus. Então, meus amados, vemos aqui que em Colossos, versículo 4, Paulo admira a fé deles. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, uma coisa ali os irmãos em Colossos tinham que agradava a Deus: fé. Você tem fé? Você exerce essa fé no nome do Senhor Jesus? Você exerce essa fé em Deus? A fé é primordial para agradar a Deus. Nós vamos ler no versículo 10 sobre agradar a Deus. E nós vamos ver que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé é em primeiro lugar. E vemos aqui que os irmãos tinham fé. Eles tinham. Executavam essa fé em Deus. Exerciam, colocavam a fé em ação. Depositava total e plena confiança em Deus, no poder de Deus, na soberania de Deus. E a fé, como eu disse aqui, Deus fazendo o que você pediu, atendendo o seu pedido ou não, poder Ele tem. A fé entende isso. A fé se submete à vontade de Deus, em primeiro lugar. Por isso que a fé agrada a Deus. Porque você sabe que Ele pode fazer muito mais do que você pediu ou pensou. Deus pode fazer. E por isso você pede. Por isso você ora. Sem fé, não tem como agradar Ele. Mas não era só a fé que os irmãos tinham ali. O que também? Caridade. Amor. Então ali eles colocavam a fé em ação e o amor em ação também. A fé em Deus. Crer na promessa dele. Crer na palavra dele. Crer no poder dele. Mas também amar. Mas também provar o que cremos através do amor. E isso exige atitude, exige ação, exige obras, prática. E não amar só de boca, só de língua. O amor. Paulo aqui agora fazendo menção sobre a fé deles e o amor deles. Aí eu pergunto para você. Você combina? Há uma comunicação através da sua obra a Deus. Fé e amor? Ou só fé? Na hora de amar os irmãos, não. Na hora de amar a causa, não. Na hora de provar através das obras o quanto você ama, não. Mas na hora de ter fé, você fala que tem fé. Canta, prega, ora, faz, né, as coisas na igreja. É tão prestativo, arrumar um banco, arrumar uma coisa. Mas na hora de estender a mão, não. Na hora de ajudar quem precisa, não, nunca pode. Né? Nunca tem condição. Nunca dá, nunca pode ajudar. Na hora de ser um ombro amigo, não lembra de mim não me chama não. Não posso, não tenho tempo para ajudar ninguém. Né? E aí, e o amor? Então a fé, mas o amor também. Fé, sim, claro, tem que ter. Marcos capítulo 11, versículo 22. Tente fé em Deus, mas o amor está junto. Tem que amar também, a caridade, que é o amor na prática. A caridade é o amor na prática. Continuando agora, versículo 5. Por causa da esperança que vos está reservada no céu. Esperança. E aí? Que é isso? Que esperança é essa que está reservada no céu para nós? Que esperança é essa? Tito, capítulo 1, versículo 2. A esperança da vida eterna. A esperança que está reservada para nós no céu é morar com Deus eternamente na mansão celestial. A esperança, aquilo que nós esperamos, aquilo que nós aguardamos com paciência. Vamos falar isso na nossa lição. Tem que ter paciência.
aguardar com paciência, que ele vai voltar. A igreja vai morar com Deus no céu. Seremos arrebatados. Iremos encontrar com Jesus nos ares. Moraremos com o Senhor Jesus. Ele prometeu isso. Moraremos com ele. E nós agora aguardamos isso com paciência esse dia. Aguardamos essa hora com paciência. Aguardando. E temos essa esperança. Nutrimos essa esperança. Esperança da vida eterna. De estar com Cristo no céu eternamente. Morar com Deus no céu eternamente. E não irmos para a perdição. E não irmos para o inferno. A esperança que vos está reservada nos céus. Então aqui na terra, não deposita a sua esperança aqui na terra. Tá? É isso que está querendo dizer aqui. Não deposita sua esperança, sua expectativa aqui no passageiro. Aqui em coisas temporárias terrenas. Mas se nós temos promessas no céu, então a nossa expectativa tem que estar lá. Então nossa esperança tem que estar lá, no céu, e não aqui na terra. Versículo número 6. Já chegou a vós, como também está em todo mundo, e já vai frutificando. Já vamos falar sobre isso. Frutificar. Como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conheceste a graça de Deus em verdade. Então, desde que eles ouviram a palavra, a graça de Deus, né, através da palavra, desde que eles ouviram a mensagem de Cristo, eles creram, depositaram fé, abraçaram a palavra do Senhor Jesus, e isso, imediatamente, isso concedeu a eles, então, ter essa esperança de morar com Deus no céu, e aí ir frutificando. Né? Tá aí nesse versículo de número 6 aí, ir frutificando. Irmãos, desde quando ouvimos a palavra da graça de Deus, a palavra nossa salvação, temos por obrigação frutificar. Temos por obrigação obedecer e trabalhar. E servir a Deus. E produzir frutos. Quais frutos? Que frutos temos que produzir? Vamos falar logo, logo. No mínimo aí vou citar 4 frutos. No mínimo aí vou citar 4 frutos. E esses frutos, nós precisamos desenvolver eles. Precisamos produzir eles. Porque nós não podemos ser uma plantinha infrutífera. Nós não podemos ser uma plantinha que não produz. Lá no capítulo 15 de João, o Senhor Jesus disse que nós temos que produzir fruto. E dá muito fruto, não é pouco não. Deus não gosta de miserinha, tá? Eu quero deixar aqui claro para vocês o seguinte: se vocês gostam de servir a Deus, oferecer algo a Deus com miserinha, com pouquinha coisa, já saiba que Deus não gosta de pouquíssimo, de pouquinho, de miserinha. Deus não, ele gosta de abundância. Primeiro que a graça dele é abundante, já começa por aí. A graça de Deus é abundante. O amor dele é abundante. Tudo dele é em abundância. E nós temos por obrigação também de frutificar. E não com misereza. Em abundância também. Muito. Produzindo muito. É isso que está lá no capítulo 15 de João. Para que dê muito fruto. Não é pouquinho não. Para que dê mais fruto. Ele limpa. Né? O que produz, ele limpa. Para que dê mais fruto. Então, ou seja, sempre diz o que Deus quer. Mais, muito, mais. É isso que nós temos que entender. E na obra dele sempre é com abundância. Sempre mais e mais. E não menos e menos até acabar, até não ter nada. Não, sempre mais e mais. Vamos lá, prosseguindo. Versículo 7. Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo. Olha, então eles aprenderam desse servo ali, conservo. Paulo gosta de usar essa palavra conservo, né? Mostrando, né, que nós somos todos servos uns dos outros. Somos todos iguais. Né? Conservo para que vós é um fiel ministro. Para vós é um fiel ministro em Cristo, de Cristo. Verso 8. O qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. De novo, a referência do amor. A diferença da caridade. E vemos que isso é motivado por quem? Pelo Espírito. E vemos que esse amor... Vemos que essa caridade é desenvolvida por meio do Espírito. Não é do homem. O homem por si próprio ele não tem essas capacidades não, de amar não. Ele ama a si próprio. Amor próprio ele tem. Ele ama só a sua barriga, só o seu umbigo. Ele não ama o outro, o próximo. Mas, através do Espírito, nós temos condição de amar uns aos outros. Amar o próximo. Versículo 9 agora. Por essa razão também...
Desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. A oração sempre presente na vida do crente. Não cessamos de orar por vós. E de pedir que sejais cheios. Olha, não é pouquinho, não é miserinha. Deus não quer pouquinha coisa. Para que sejais cheios de quê? Conhecimento. Cheios. Então não é vazios. Por quê que as coisas de Deus a gente nunca quer ser cheio? Por quê que em relação às coisas de Deus a gente quer ser sempre um pouco? Quer ficar satisfeito com quase nada? Por quê? Quando o assunto é o reino de Deus, a gente se acomoda com o ruinzinho, com o pouquinho, com o raquítico. A gente se adapta com quase coisa nenhuma. Não! As coisas de Deus espirituais sempre tem que ser com abundância. Cheios. Para que sejais cheios do conhecimento. Conhecimento da sua vontade, da vontade de Deus. Cheio desse conhecimento. Cheios. Você está por dentro de qual é a vontade de Deus? Você sabe o que Deus quer? Qual a vontade de Deus para a sua vida? Na lição do dia 3 de semana passada, nós falamos sobre isso. A vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. E nós temos que conhecer a vontade de Deus. Nós temos que saber o que Ele quer. Saber qual é a vontade de Deus. E cumprir a vontade de Deus. E nos submeter à vontade de Deus. Nós temos que entender isso. E isso não é com miserinha. Cheios do conhecimento da vontade de Deus. Em toda sabedoria e inteligência espiritual. Em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Não é inteligência mundana. Não é a sabedoria deste mundo. Mas em toda a sabedoria e inteligência de Deus. Espiritual. Que vem de Deus. A sabedoria dessa terra não serve. A ciência desta vida é uma ciência limitada. E só serve para poucas coisas e também temporais e também coisas passageiras. Por exemplo, a ciência nos ajuda em cirurgias para a gente viver mais. Mas mesmo nos ajudando, uma hora nós vamos morrer. Mesmo fazendo uma cirurgia, mas uma hora nós vamos morrer. Independente, não há cirurgias, não há medicamentos que façam a gente viver centenas de anos. Nós vamos morrer. Então a sabedoria dessa terra nos ajuda? Sim. Ela tem algum proveito? Sim, tem. Mas ela não é perfeita. Ela não é perpétua. Ela é limitada. Mas já o conhecimento, a sabedoria espiritual, não. É profundo. Grande. Já a inteligência espiritual, nós conseguimos ter os olhos abertos, a mente aberta, para conseguir compreender coisas além dos nossos olhos. Coisas profundas e que não são temporárias, são eternas. O conhecimento, a sabedoria e a inteligência espiritual, elas não são coisas limitadinhas desse mundo. Por quê? Porque fala de Deus, fala sobre coisas espirituais, e coisas de Deus espirituais são coisas da vida eterna, são coisas eternas. Essa é a diferença. Por isso, devemos priorizar mais a inteligência espiritual do que a material. A inteligência material tem seu valor. A engenharia, em grandes construções, em grandes pontes, grandes edifícios, grandes urbanizações. Ou seja, a sabedoria humana tem seu valor em fazer aviões, carros, e sempre oferecer mais e mais conforto. Ela ajuda. Porém, a espiritual dá a vida eterna. Com a inteligência espiritual, com o conhecimento espiritual, você consegue descobrir o caminho para a salvação. O que a sabedoria do mundo não faz. Ela ajuda muito, mas no sentido espiritual, ela não ilumina o homem para a salvação. Já a sabedoria espiritual, sim. Ela abre o seu discernimento para você conseguir perceber com novo olhar, com novos olhares, as coisas de Deus. Coisas que conduz para a vida eterna. Prosseguindo, versículo 10, né? Para que possais andar dignamente diante do Senhor. Fazendo o que agrada ao Senhor. Andar dignamente diante do Senhor. Agradando-lhe em tudo. Não é agradando a si próprio. Não é agradando os outros. Né? Às vezes eu estou falando isso porque às vezes a gente tende a querer agradar a nós mesmos. Fazer só o que eu gosto. Fazer só o que eu gosto. E a gente quer só pensar em nós. Mas devemos pensar no que agrada a Deus. Devemos pensar como
deixar Deus feliz? O que agrada a Deus? A fé é uma delas. A fé, ter fé, é uma das coisas que agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então precisamos chegar-se a Deus com fé, depositando nele a nossa confiança, crendo que ele pode todas as coisas, crendo que ele é poderoso, que inclusive poderoso para nos salvar, né? Ter fé que ele tem o poder de nos perdoar, e por isso que pela graça somos salvos por meio da fé. Então sem fé é impossível agradar a Deus, impossível. Então devemos agradar-lhe em tudo e não agradar os outros. A gente quer agradar as pessoas, agradar o homem, para ele falar bem de mim, vou agradar ele, vou dar um presentinho para ele achar que eu sou gente boa, para ele ver que eu sou legal. Vou agradar minha esposa, para minha esposa saber que eu amo ela. Então eu vou agradá-la, vou fazer homenagem a ela. Tá bom, não é errado não, né? Mas ao agradar-se a si próprio, ao agradar os outros, pense em agradar também a Deus. Fazer o que Deus se agrada. Pense em fazer isso. Jesus é o maior exemplo. Jesus é o maior exemplo. Em João capítulo 8, versículo 29, Jesus disse que o Filho, que ele, Cristo, fazia tudo que agradava ao Pai. Então Cristo nos deu exemplo. Temos que nos submeter à vontade do Pai para agradar a Ele. Temos que nos dobrar diante da vontade dEle, do querer dEle, da grandeza dEle, para agradar a Ele. Igual Cristo fez. Igual Cristo é o maior exemplo. João 8, versículo 29. Cristo é o maior exemplo de quem agradou a Deus. E devemos então agradar a Deus. E em primeiro lugar, depois, tendo tempo, agrada seu patrão também. Dá um agrado a ele. Depois, se você tiver tempo, agrada os irmãos da igreja, né? Cumprimenta ele, abraça ele também, agrada os outros também. Mas em primeiro lugar, você deve se preocupar em agradar a Deus. E eu te pergunto, você tem feito o que agrada a Deus? Ou você tem deixado o Senhor Deus desagradado com o seu comportamento, que você não está andando dignamente diante do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, frutificando. Olha os frutos. Irmãos, são vários tipos de frutos que existem. Um deles, a santificação, é um fruto. Romanos capítulo 6, verso 22. Tende o vosso fruto para santificação. Então, quando você se santifica, se separa do que é pecaminoso, quando você se separa do que é imundo, quando você se separa do que é pecado e se santifica, você está produzindo um fruto. Você está frutificando. E frutificando o que? A santificação é um fruto. Você está então produzindo esse fruto. Quando você pratica justiça, Filipenses capítulo 1, verso 11, é cheios do fruto da justiça. O que significa fruto de justiça? O que é reto, o que é justo, o que é certo, não tem aquilo que está em cima da linha. E quando você gosta de andar na linha, é o que é justo, o que é justo é o que é reto. Retidão. Retidão, vamos fazer esse resumo. Retidão. Se você gosta de retidão, então você gosta de praticar fruto de justiça. O que é justo. Que é a característica do salvo. É a característica do crente. Ele foi salvo, ele foi justificado pela fé. Para quê? Para produzir frutos de justiça. Então ele tem que gostar do que é reto. Ele tem que gostar do que é certo. Ele tem que gostar do que é justo. Não do que é injusto. Né? Subornar, enganar, dar golpe, mentir, trair. Não, sonegar. Claro que não. Então são coisas, dever o Estado, dever o outro, andar dando calote. Então, ou seja, o que eu quero dizer? Andar certo. Isso é ser justo. Nossa obrigação é ser justo. Você não tem que ser nada além, você tem que ser justo. Então tá aí, é um fruto, fruto de justiça. Um outro fruto, colaboração, oferta. Quando você oferta, quando você colabora monetariamente, você está produzindo um fruto. Romanos capítulo 15, versículo 28. Havendo consignado este fruto, a coleta
A coleta, nós vemos que a coleta, a oferta, é um fruto. E quantos irmãos e irmãs não estão produzindo este fruto? Não estão se santificando, estão andando em pecado, não estão produzindo fruto de justiça, estão andando tudo torto, andando tudo errado. Não estão contribuindo, ofertando com a obra, ofertando com as coisas de Deus. E não está ofertando, não está frutificando. Romanos 15, verso 28. A oferta é um fruto. E quando você está ligado na videira verdadeira, você tem que produzir frutos. Você tem que frutificar. E a oferta, se você não está ofertando a obra, se você não está fazendo a palavra fluir, se você não está colaborando para a divulgação do evangelho, se você não está colaborando financeiramente, este fruto você não está produzindo. Está sendo uma plantinha, uma plantinha infrutífera. E o Senhor odeia planta infrutífera. Odeia. Quer um exemplo? Lê Marcos capítulo 11. A figueira que o Senhor amaldiçoou porque não tinha fruto. Jesus foi numa figueira, só tinha folha. Só tinha folha. E você vai comer folha? Você come folha? Você vai debaixo de uma árvore, de um pé de fruta, para quê? Para comer folha? Ou para poder pegar ali um maracujá, colher uma manga? Ou você vai numa laranjeira, colher ali, saborear uma laranjinha? Você vai debaixo de uma árvore procurando o quê? Folha? Procurando fruto. E a figueira ali em Marcos capítulo 11 só tinha folha. Sabe o que significa? Só tinha aparência. Que tem muitos aí que quer viver de aparência. Tem muitos aí que só quer ter folha. Só quer aparência. Muitos que estão aí só quer ter o nome de cristão. Eu sou crenta. Eu sou crento. Só quer ter o nome de crente. Mas é desobediente. Não tem um fruto de santificação. Anda tudo errado. Dando mau testemunho. Não tem um fruto de justiça. Não oferta. Não dizima. Não colabora com missionário nenhum. Não colabora com obreiro nenhum. Isso é errado. Tem que frutificar. E a oferta é um fruto. E quando Jesus foi naquela figueira, em Marcos 11, não encontrou nada além de folha. Jesus não quer aparência. Jesus não está nem aí para sua aparência. Você pode ser bonitão, você pode ser sabidão, você pode ter vários diplomas, você pode ter um carrão, você pode andar bonito, você pode fazer o que você quiser. Até cirurgia estética você pode ter. Se você só tem folha, sua aparência, Jesus fez, sabe o que com aquela figueira? Amaldiçoou. E sabe o que aconteceu? Ela secou, morreu. É isso. Quem não frutifica, morre. E quando eu falo morre, se você só morrer fisicamente, você está no lucro. E o pior é morrer devendo a Deus. E parar diante do tribunal dele para dar conta de que você não frutificou, que você não produziu fruto, nenhum fruto. Cuidado, tenha atenção. Você está sendo infrutífero ou você está frutificando em toda boa obra? Você está sendo infrutífero ou você está frutificando? A nossa lição aqui diz que devemos frutificar em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, crescendo. Então nós temos que estar evoluindo, temos que estar crescendo e não diminuindo, e não enfraquecendo, e não morrendo e acabando, crescendo. Temos que ter esse projeto, crescer. Versículo agora de número 11. Corroborado em toda a fortaleza. Corroborado, fortalecido, igual uma coluna. Igual uma coluna. Até quando o pedreiro vai fazer uma coluna, ele cava 1 metro, 1,5 metros, depende ali. 1,5 metros, 2 metros. Se a terra for uma terra fofa, uma terra ruim, ele tem que cavar até achar solidez, né? E quando ele cava ali 1,5 metro, 1 metro, 80 centímetros, depende da fundura, depende do terreno. Mas vamos supor, ele achou uma base ali boa, ele então faz ali, coloca a sapata, a ferragem, e faz uma boa sapata, e a partir dali, a coluna, ele vai encher ela, né? A ferragem vai encher ela, e ela vai ter firmeza. Vai aguentar um soco, vai aguentar um empurrão, até um carro se bater nela, não derruba essa coluna. Ela amassa o carro, mas ela não vai cair, porque ela está bem fundada, ela está bem alicerçada, essa coluna. E isso que é corroborado, fortalecido, bem fincado, bem enraizado, bem fundamentado. Corroborado é isso. E fortalecido, corroborado, fortalecido em quê? Em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória.
em toda paciência, tem que ter perseverança. A paciência é uma característica que não pode faltar na vida do crente. Paciência. Em Tiago, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Tiago escreveu falando o seguinte: sede vós também pacientes. Fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Então, se a vinda do Senhor está próxima, uma característica que não pode faltar no crente é a paciência, a perseverança e fortalecer o coração. Tem que ter paciência. Não podemos nos desesperar. Não podemos ficar com ansiedade. Não podemos ficar sem dormir. Não podemos ficar angustiados. Não podemos ficar afoitos. Não, nós temos que ter paciência. Descansar no Senhor. Descansar nele. Em Cristo. Confiar. Aí a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí, depositar fé nele. Ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando de todas as coisas. Eu estou me preocupando, mas Deus está cuidando. E quando a gente confia, não tem por que temer. Não tem por que achar que Deus não vai dar conta. Não tem por que achar que Deus vai falhar. Ele não vai falhar. Deus não vai falhar. Temos que ser pacientes. Temos que ser pacientes. Paciência e longanimidade. Longanimidade. Nós não podemos nos irar facilmente. Nós temos que ter longanimidade. Ser longânimos é não se irar rapidamente, se irar facilmente. Qualquer coisinha a gente se estoura, qualquer coisinha nos tira do sério, qualquer coisinha a gente perde a razão, perde a noção. Não, não. Nós temos que ter longanimidade. E assim, não é qualquer coisa que pode nos irritar, nos irar, nos tirar do sério. Nós temos que ser longânimos. E isso ajuda-nos a perdoar até quem falha conosco, quem erra conosco. Sermos longânimos. Paciência, longanimidade com gozo, alegria. Você já pensou uma vida triste, uma vida emburrada, uma vida fechada? Não, o gozo. E qual o motivo de termos gozo? Primeiro, você não vai para o inferno. Se tem algo que você tem que ficar alegre todo dia, é por saber que você merecia o inferno por ser transgressor e desobediente. Mas você não vai mais para o inferno, porque Cristo pagou o preço pela sua salvação. Você não vai mais para o inferno, porque Cristo te salvou. Isso é motivo de você se alegrar. Você dormir alegre e acordar alegre. Isso é motivo de você viver de segunda-feira até a outra segunda-feira alegre. Por quê? Você vai para o céu. Você não vai mais para o inferno. Isso é motivo de você viver alegre do primeiro dia do ano até o último dia do ano. Você é salvo. Então nós não podemos ter uma vida emburrada, uma vida com a cara trancada, uma vida com a cara fechada, sem transmitir alegria, gozo. Não, gozo, alegria. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Dando graças. Amados, vamos ficar com a nossa lição por aqui. Não vai dar para a gente prosseguir de novo, vamos ter que ficar aqui no versículo 12, porque o nosso tempo já é escasso, o nosso tempo já deu. Mas essas características que lemos até aqui, o frutificar, o estar corroborado, fortalecido, enraizado, fortalecido, igual a coluna bem fundada, gozo, paciência, perseverança, né, que é a paciência, crendo e esperando em Deus, descansando no Senhor, a longanimidade, não permitir que a ira, que a ansiedade, que a raiva toma conta de nós, mas sermos longânimos. Ter essa confiança, exercer fé, amor. Então até agora nós temos esses atributos. Fazendo isso, nós vamos estar agradando quem? A Deus. Deixando o Senhor alegre, o Senhor feliz com isso.